A gente conversou um pouquinho a semana passada a respeito das origens, né, do presépio, né? Sim, E hoje nós vamos falar então um pouco do significado de cada figura. Lembra aqui que nós falamos das figuras, o mínimo que se coloca no presépio, né? Pode-se colocar mais coisas, mas todo presépio precisa ter as figuras das quais eu falei e vou repetir hoje de modo o que elas significam, né? isso. Então vamos começar pela figura central, né, Fernanda? Que é o menino Jesus. Então, no seu presépio, no presépio da sua casa, no presépio da sua paróquia, na sua paróquia, não pode faltar o menino Com Jesus, né? certeza. Porque é ele o centro de tudo. Lembro aqui novamente que é recomendado que o menino Jesus só seja colocado na sua manjedoura na noite de Natal, né? Que é onde ele nasce, onde a figura dele plenamente aparece, né? Vamos colocar aqui por ordem, não necessariamente, mas segundo lugar, Maria. E por quê? Qual o significado, né, de Maria? Maria, por ser a escolhida, né? Maria, a mãe de Jesus, a sempre Virgem Imaculada, mãe de Jesus. Então não pode faltar Maria no nosso presépio. Logo então, São José. O interessante, Fernanda e você ouvintes, e você que é você também, né, Vanessa, que montou seu lindo presépio lá na sua casa, né? Amém, verdade. É, São as informações que eu vou precisar, viu? lembrar assim, Jesus ao meio, né? Maria de um lado e São José do outro lado, né? A figura de São José que representa é, o pai de Jesus, mas o pai biológico não, o padrasto de Jesus, né? O patriarca da nossa Santa Igreja. Então, a gente não pode deixar de ter São José também, né? Importantíssimo também a gente representar com uma gruta, né? E Sim. que essa gruta seja uma gruta simples, não precisa de muitas coisas sofisticadas, a gente precisa de uma gruta onde possa representar, né, que ali nasceu Jesus na estrebaria, né? Aquele que não tem condição de montar um presépio grande, né, que até de fazer uma gruta, ele pode até pegar uma cesta, sabe? Espalha um pouquinho de palha assim dentro da cesta, né, e coloca as coisas dentro de uma cesta. Mas é importante que você reproduza um lugar o mais simples possível. É recomendado, sabe, Fernanda e Vanessa, e você que nos ouve, que não se use nos presépios nada de plástico, né? Porque naquela época não existia plástico, né? De forma assim que a gente procure a reproduzir o presépio do modo mais original possível, usando coisas que naquele tempo a gente tinha, tipo madeira, esse tipo de coisa, palha de verdade, né? E nada sofisticado, né? E também a manjedoura, né? O que que é a manjedoura? A manjedoura eles lá fizeram da forma deles, né? José, claro, fez lá com a madeira que ele tinha lá um berço, um local para colocar o menino Jesus. Então, no nosso presépio também não pode faltar o berço que é a manjedoura, né? E aí vem os animaizinhos, o burrinho, o boi, o galo, as ovelhas. E o que significa? Os animais mostram, significa simplicidade do local onde Jesus nasceu. Porém, cada um tem o seu significado. E vamos lá. O que é que o boi representa aqui? O boi representa bondade, o boi representa força. Você imagina a força de um boi? Mas é uma força pacífica, né? Ele não usa a força dele para o mal, né? Sim. E até, inclusive até hoje os hebreus acreditam muito nisso. Ele se baseia muito nessa força do boi, né? E também o sacrifício dos animais, porque a gente tem como alimento, pelo menos aqui no nosso país, né? E depois vem o burro, o burrinho, ele simboliza a humildade. E os pagãos, lembra que, bom, eu não sei se eu disse, mas eu vou dizer mais para frente então o porquê dos pagãos, né? Mas o burrinho,
a gente sempre tem naquela mente que o burrinho é um bichinho que quase a gente sacrifica, parece que é mais sacrificado, né? Não parece que não está sempre mansinho, sempre ali, enfim, o símbolo de humildade, né? E o galo, que é quem anuncia, né, a chegada de Jesus, a boa nova, logo que Jesus nasce, o galo canta, né? E as ovelhas, então as ovelhas, além de ser os animais dos pastores, né, representa que Jesus veio ao mundo e se sacrifica por nós, né? Ou seja, é o Cordeiro de Deus, onde a gente vê aí muitas, né, muitas passagens bíblicas, né, falar sobre o Cordeiro de Deus, né, que está presente principalmente nas celebrações e na Santa Eucaristia, né? E os anjos, o significado dos anjos é porque são os anjos que anunciam a chegada de Jesus aos pastores, né, que são os primeiros a visitar já então a família de Nazaré, porque já estão compostas Sim. pai, filho e a mãe, né? E foram os primeiros então a receber a notícia do nascimento do menino Jesus. A estrela importante tem um significado muito forte, que foi a estrela que guiou os 3 reis magos que foram lá entregar para Jesus os presentes, né? O incenso, o ouro e a mirra, né? E eu acho que aqui os 3 reis magos, eles vêm tocados pelo nascimento de Jesus. Os 3 reis magos se chamam Gaspar, Baltazar e Belchior, né? E um deles, era negro. E aqui que eu quero entrar, né? Por que que eles foram tocados para ir ver Jesus? E esses 3 reis magos, eles eram pagãos, assim como o burrinho representa os pagãos, né? Então, mais uma vez, Jesus, desde então, mostra que ele veio para que todos, Todos né? Para que estivessem. todos estivessem ao lado dele, e ele está aí para todos, basta, né? Então, os pagãos, os 3 reis magos, ao receber, a perceberem que Jesus nasceu, eles foram lá, eu quero esse Senhor, eu quero estar perto desse Senhor, né? A minha o símbolo da paixão, uma espécie de bálsamo, né? Lembrando que quando Jesus foi tirado da cruz, ele foi embalsamado, né? Com esse bálsamo, né? É o tipo de uma planta mais sofisticada, mais balsamada, né? Tipo, não sei nem como que faz esse bálsamo, mas é um tipo de uma planta, sabe? E o incenso, que é a fumaça perfumada que representa a divindade, né? Então, tudo isso é o que representa e o que deve ser feito no presépio. Então, esses, Fernanda, são os significados de cada símbolo e o que não pode faltar no seu altar. Pode incrementar mais coisas? Sim. Mas essas São figuras os que nós elementos, conversamos né? aqui não devem faltar. Eu quero repetir aqui de novo, Fernanda, que na sua paróquia aí, em qualquer da cidade que você esteja ouvindo, nunca devemos montar o presépio no presbitério, né? Ou seja, ali no altar, onde se vê verdadeiramente o sacrifício de Jesus. Ali, atenção, é para a celebração do seu sacrifício, né? Onde na Santa Missa, a gente tem a oportunidade de rever e ver todo o mistério da paixão de Cristo. Então, ali não é o local onde a gente deve montar, né? Fernanda, eu não sei se eu tenho mais algum tempo, eu ia responder uma Minuto, pergunta. Gilda. Então, não vai dar tempo, então. Porque me perguntaram sobre o ano litúrgico, né? Certo. Nós já conversamos aqui em outras ocasiões, né, sobre o tempo litúrgico. Então, nós entramos agora, no dia 28 de novembro, no ano C, que, né, é o ano de São Lucas, né? O ano litúrgico é dividido em três anos A, ano B e ano C. O ano A com Marcos, ano B com Mateus, ano C com Lucas, né? E ele começa 4 semanas antes do Natal, com o tempo do Advento, e termina lá
4 semanas também antes do Natal, com a segunda parte do tempo comum, né? Que o tempo comum compreende 33 a 34 semanas, onde a primeira parte do tempo comum começa com as primeiras pregações de Jesus Cristo, né? E logo após a quaresma, o tempo de paixão e morte de Jesus, começa a segunda parte do tempo comum, que continua contando toda a morte, a vida de Jesus, né? Então, especificamente o tempo litúrgico, ele se divide em 5 partes, tá? Que é o Advento, o qual nós estamos vivendo agora, o tempo do Advento, tempo do Natal, tempo de Quaresma, Tríduo Pascual, tempo pascal e os 2 tempos comuns, que são divididos em 2 partes. Que já pode ficar aí, com certeza, também para um tema, né, aqui do programa. Pode ficar, sim, Fernanda, para um tema aqui para o programa, porque essa dúvida surgiu na novena de Natal, sabe? Lá na minha casa surgiu essa dúvida sobre o tempo litúrgico, né? Aí na oportunidade a gente conversou um pouquinho, mas sempre é bom relembrar, Com né? certeza.